Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Eu sou a Cecília Chaves, psicóloga, e hoje, nesse vídeo, quero conversar com vocês sobre a relação pais e filhos. Não troque de canal, é exatamente esse o tema de hoje, deste vídeo, para que a gente possa entender esta relação importante. Se você está se perguntando, mas eu não sou pai ainda, né? Não tenho filhos, ou nem pensei em ter filhos, talvez neste vídeo você vai entender muito do seu comportamento, dos teus relacionamentos com os teus pais. Então fique aqui comigo, vamos fazer esse vídeo ser uma reflexão importante também para você. E quando eu digo nosso canal, é porque se você está aqui comigo, é porque você aceitou fazer parte deste projeto incrível, que vai estar levando de uma forma muito leve conversas e verdades sobre reflexões voltado a todo o autoconhecimento e o autodesenvolvimento de quem passar por aqui conosco neste canal. Então, quem não me segue ainda, ó, segue aí, clica aí, faz um joinha, comenta, vale a pena ganhar um feedback de vocês. Compartilha, manda para aquele amigo, aquele pai, aqueles filhos que precisam estar ouvindo esse vídeo. Então, nós vamos falar hoje dessa importante relação de pais e filhos. Sim, eu trago para vocês pensarem comigo sobre pais equilibrados, filhos saudáveis. Isso é uma questão importante para nós entendermos a logística do desenvolvimento humano. Nascemos e precisamos seguir o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento de forma saudável. Quem são os responsáveis para um bebezinho se tornar um adulto saudável? É aquele adulto responsável, pai ou a mãe ou qualquer que seja esse adulto responsável. Então, a ideia de nós estarmos refletindo hoje é poder fazer com que nós pensamos em comportamentos base, simples, do dia a dia, que muitas vezes em clínica, eu como psicóloga, formada há mais de 22 anos, em atendimento há mais de 22 anos, tenho toda essa expertise, toda essa experiência junto a atendimentos de família e crianças. E a gente consegue ver as dificuldades dos pais em acertar nesse processo normal do desenvolvimento humano. Porque sim, a gente parte da ideia de que todo pai, que todo adulto responsável para o desenvolvimento infantil, para o crescimento saudável de uma criança, de um filho, esse pai e essa mãe querem fazer o seu melhor, querem fazer aquilo que exatamente sente como certo, para que dê tudo certo na vida desse pequeno. Mas na medida que a gente vai avaliando e entendendo a relação familiar de cada caso, a gente vê que muitas vezes esses adultos não estão equilibrados emocionalmente o suficiente para cuidar de outra pessoa. Tem aquela máxima que a gente diz, né? Para a gente ajudar alguém, a gente tem que se ajudar primeiro. Para a gente cuidar de alguém, a gente também tem que se cuidar primeiro. E o que a gente vê na grande maioria dos adultos é que se abandonam, não se percebem, não se ajudam, não se reconhecem em cada fase da sua vida. E aí, muitas vezes, está trazendo para aquela relação com o seu filho, com aquela criança que está ali ao seu cuidado, muito do que é seu, muito das suas emoções, muito dos seus vínculos com seus pais e o seu passado. Então, no momento que uma família busca acompanhamento psicológico, busca a terapia para o seu filho, para o seu pequeno, eu sinto um pouco de esperança de que aquele ser vai ter chance de estar cuidando da sua saúde mental, de estar cuidando de si para se tornar um adulto equilibrado, bem resolvido, como eu digo para os meus pequenos, né? Feliz daquela criança e daquele adolescente que podem estar cuidando da sua saúde mental nestas fases importantes para se tornar um adulto bem resolvido. E dentro desta reflexão de hoje, desse vídeo, fica claro que
da experiência que eu tenho, quando a gente olha para uma sociedade como um todo, a gente vê esse sofrimento grandioso que atinge todo o sistema social, que é a questão dos adolescentes, dos jovens perdidos muitas vezes por dependências químicas, o nível de alcoolismo cada vez chegando em idades precoces, que não deveria estar sendo usado o álcool ainda, toda essa parte da violência, todos esses conflitos sociais. Então, para a gente pensar em uma sociedade mais estabilizada emocionalmente, que eu chamo de mais equilibrada ou mais saudável, a gente precisa prestar atenção lá no início de todo o desenvolvimento infantil. Sim, dentro do contexto da saúde mental, esta é a chave para a gente virar esse jogo de uma sociedade doente, que eu digo, né, coletivamente, sofrendo muito de ansiedade, muito de depressão, muito sofrimento emocional nos adultos que estão aí, dos adolescentes, crianças, adolescentes e adultos. Então, é uma responsabilidade grande quando a gente fala que os pais e os adultos são os responsáveis por um futuro saudável. É uma responsabilidade grande. Então, ser pai e mãe ou responsável pelo desenvolvimento infantil não é brincadeirinha. Não é estourar o balãozinho cor-de-rosa, o balãozinho azul e que lindo. Não é. Não é. Românticozinho assim que a gente tem que tratar a maternidade e a paternidade. É caso sério, é algo importante e, como eu disse, é importante para o desenvolvimento de uma sociedade, porque cada vida que vai estar sendo inserida nessa sociedade, quanto mais equilibrada, quanto mais estabilizada emocionalmente, melhor o resultado para toda a sociedade, para todos envolvidos nas relações, as amizades desse sujeito, a escola, o trabalho, enfim, tudo o que envolve um ser humano. Então, vamos lá pensar em alguns comportamentos. Eu trouxe aqui para a gente refletir sobre alguns comportamentos que os pais ou os adultos, né, que assumem a educação, o desenvolvimento infantil, precisam prestar atenção. Porque sim, nós adultos somos modelos, somos exemplos para os nossos pequenos. Nós vamos estar ali, fazendo algo, às vezes, e falando outra coisa. E essa criança está ali observando tudo. É impressionante como a gente não capta, enquanto pai e mãe lá no dia a dia, a percepção de cada criança que está lá, quietinha, brincando no seu cantinho, ou está lá no seu quarto, parece que não está ouvindo nada da conversa dos adultos, mas muitas dessas crianças estão ali, como eu digo assim, ligadinho com todas as emoções, prestando atenção, às vezes, em conversas que não lhe diz respeito e que não vai lhe causar um desenvolvimento bom. Por quê? Porque vai gerar muita ansiedade, porque essa criança talvez não tenha maturidade suficiente para entender daqueles assuntos que os adultos possam estar debatendo, discutindo, conversando ou até mesmo brigando. Enfim, os comportamentos que eu quero que a gente pense hoje são o seguinte. Então vamos pensar. Todo adulto será sempre um exemplo para uma criança, certo? Partindo disso, tenha sempre, olha isso, gente, olha o desafio, bom humor, sorrir, sabe aquela leveza na expressão facial do rosto de um adulto? Brinque com a criança, seja sereno. Se tu é responsável por uma criança, tu tem que sentar no chão, tu tem que rolar num tapete, tu tem que abraçar essa criança, tu tem que brincar com aquilo que é dela. O adulto, o grande, tem que ir para o nível da criança, para o mundo da criança e se divertir e ser feliz lá. Não, o mau humor distancia uma criança de um adulto. E o mau humor, às vezes, é só a expressão facial, que é a comunicação não verbal. Preste atenção nisso.
Esse é o primeiro comportamento a ser observado para mudar e trazer qualidade de vida para uma criança. Segundo, cuide o que você come e o que você bebe. Você está lá falando para o seu filho se alimentar direito e o que você está colocando no seu prato, ou fazendo toda a sua alimentação, totalmente errado. Ah, mas eu não sei o que é certo. Busca ajuda, pede orientação. Aquele exemplo, se tu quer uma vida saudável para o teu filho, que eu imagino que todos os pais desejam isso, saúde para o seu filho, então, gente, vamos se ligar nisso. Hoje, a gente sabe o quanto que a obesidade infantil é grande os indicadores. Eu trouxe aqui para a gente refletir hoje. Mais de 9% das crianças, das meninas, são obesas. E mais de 12% dos meninos estão com obesidade. Então, a criança nasce ali, com seu perfil fisiológico e que precisa daqueles nutrientes para seguirem bem. Mas sabe aquele ditado? Não é porque é gordinho que é saudável. Então, papai e mamãe, cuidem o que vocês estão alimentando vocês como exemplo e que vocês estão alimentando seus filhos pensando que vocês querem uma longevidade para os filhos de vocês, que vocês querem uma qualidade de vida boa. Então, não alimente as mimizadinhas das crianças dizendo, não gosto disso, não quero comer isso. Sempre vai ter um jeito de estabilizar o emocional desta criança e fazer com que ela entenda a importância daquele alimento para a sua vida. Mas primeiro, coloque na sua boca. Você também precisa mostrar como exemplo do que é saudável para ele. Tenho certeza que isso trará para toda a família qualidade de vida. Então, terceiro comportamento. Pratique alguma atividade física. Gente, sedentarismo está comprovadíssimo que leva ao adoecimento, leva a menos longevidade, ou seja, tira a qualidade de vida. E sim, isso também interfere na obesidade infantil, como eu falei. Então, pratique uma atividade física, pratique um esporte, estimule o seu filho ou a sua filha, essa criança que você está responsável, a praticar um esporte, a brincar de uma atividade onde ela possa exercer a queima de calorias, onde ela pode correr, suar, expressar aquela energia que é da criança. Criança precisa ter movimento, precisa subir, descer, correr, pular, se agitar, rolar no chão, precisa cair, levantar. Então, vamos tirar essas crianças do sofá, vamos tirar essas crianças da frente do computador, vamos tirar essas crianças da frente da tela, menos tela e mais atividades práticas com essas crianças. Esse é o terceiro comportamento que vocês, adultos, pais, precisam prestar atenção de como vocês estão mostrando ou inspirando seus filhos com relação a este assunto. Quarto, evite explosões. Já ouviram falar da comunicação violenta? Sim, a gente precisa entender o quanto que o teu estresse, as tuas preocupações, as tuas angústias precisam ser controladas quando você vai se relacionar com qualquer pessoa. Mas com criança, muito mais. Sabe o quanto que eu escuto em clínica a queixa dessas crianças que não conseguem ter afinidade com seus pais ou seus adultos responsáveis, cuidadores, justamente porque eles falam, como as crianças dizem, falam muito alto, falam alterado, gritam, né? Ou falam humilhando, ou falam com palavras que machucam. Palavras machucam e dá uma conotação, um eco para a vida adulta. Pare você aí e pense. Quantas palavras malditas você ouviu na sua infância, na sua adolescência? Aí tem pais que quando eu chamo, né? Tomar uma aguinha. Tem pais que quando eu chamo
para conversar e falar sobre o que pode ser mudado nos comportamentos, eles me dizem: ah, mas meu pai sempre me dizia, me chamava de vagabundo, me chamava de que eu não servia para nada, e hoje eu estou aqui. Tá aí cheio de mágoas e descarregando em outro ser humano que não tem nada a ver com isso. Então, nós precisamos cuidar, sim, a nossa comunicação, a forma como a gente vai estar dialogando com esse filho, trazendo para ele o respeito, o limite, aquilo que é certo e errado, bem definido, mas sem agressividade, sem violência, nem verbal, nem física, nem moral, enfim, com respeito e certeza de que o que você está fazendo vai levar esse sujeito para uma vida social maravilhosa, se relacionando bem com os colegas, não vai estar na sala de aula chutando todo mundo, né? Porque às vezes a criança ouve uma briga em casa, uma alteração de voz dos pais, uma fala violenta, ele pode lá na escola estar chutando o coleguinha, cuspindo no coleguinha, mordendo no coleguinha, empurrando o coleguinha, enfim. Vai estar manifestando emoções apreendidas junto com a família, com os adultos. Então, a gente precisa ter cuidado com este comportamento também. E o nosso quinto comportamento é: demonstre amorzinho, demonstre afeto para os seus filhos. Abrace seus filhos, fala que ama. Ah, mas Cecília, nunca ninguém me disse que me amava. Meus pais não diziam que me amavam. Não consigo expressar essa palavra. Não consigo abraçar. Busca ajuda. Te trata. Sai desses mimimi. Você é o adulto e um adulto responsável por uma outra vida, por um outro ser. Tu quer que este outro ser, o teu amorzinho, o teu filho, vá para a vida adulta cheia de amarras, cheia de bloqueios? Então, cuide desse sentimento. Aqueça o coração dos pequenos à sua volta, dos adolescentes, dos seus filhos, com amor, com carinho, com afeto, com palavras boas, fazendo com que eles entendam o quanto são importantes nas suas vidas, o quanto eles querem e precisam desejar viver bem junto de vocês, para seguir assim a vida deles mais seguros, mais felizes, como eu disse no início, bem resolvidos. Então, essas são pequenas reflexões que eu trago de toda a minha vivência em clínica, atendendo famílias, adultos e crianças, também os adolescentes que vêm juntinho aí em todas essas mudanças e emoções aí no dia a dia da vida de cada um. Então fica aqui essa reflexão importante para vocês. Compartilhe esse vídeo e sigam aqui conosco. Toda semana, no mínimo um vídeo, vou estar trazendo aqui para vocês. Beijo!